Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Saiba em detalhes como será o final da novela Um Refúgio para o Amor. Como será o final de Luciana, Rodrigo e Patrício. E Roselena, Clara e Julieta. Vão pagar por tudo de ruim que fizeram ou vão terminar felizes da vida desfrutando de sua fortuna? Patrício questiona o motivo da renúncia de Oscar. Oscar pede para Maximino responder os filhos e Cláudio e ele se retiram. Sem ter para onde correr, Maximino confessa aos filhos que foi ele quem armou toda a fraude, que incriminou Cláudio. Patrício fica indignado. Maximino diz que quando Pedro realizou a fraude, lhe deu muito dinheiro para que ele desaparecesse e que foi motivado pela soberba e inveja. Mateu diz a Paz que Rodrigo vai levá-lo à sua casa para brincar com Alexia e assistir filme. Patrício diz ao pai que sente uma profunda tristeza e que a imagem dele acabou de cair. Rodrigo se revolta com o pai, o pega pelo colarinho e pergunta se ele percebe o mal que fez para ele, Cláudio e Luciana. Patrício pede para o irmão soltar o pai e eles o recriminam duramente. Clara diz à mãe que ainda vai tirar mais dinheiro de Rodrigo e que tem uma carta debaixo da manga. Roselena procura Rodrigo e exige explicações por ele ter se divorciado de Clara. Enfurecido, Rodrigo diz à mãe que não lhe deve nada e ordena que ela não se meta mais na vida dele, nem para o bem e nem para o mal. Até que enfim esse bananão teve uma atitude que presta com essa mãe doida dele. Roselena pergunta se Rodrigo vai voltar com Luciana. Rodrigo diz que o mais importante é o seu filho. Mirko diz a Clara que ela poderia conhecer o seu assessor financeiro, que ele faz ótimos investimentos. Clara aceita a sugestão dele. Patrício diz a Luciana que eles falam muito de Mateu e ele está com vontade de conhecê-lo. Cello permite que Mateu vá à casa de Rodrigo para brincar com Alexia. Paz diz a Luciana que Mateu é um menino precioso. Luciana diz à mãe que Mateu tem algo que a faz imaginar que o seu filho seria como ele. Paz diz que quando viu Mateu sorrir, foi como se estivesse vendo ela quando era criança e que eles têm os mesmos olhos. Maximino presenteia Patrício com um carro especial. Cláudio conta para Luciana que Pedro Campos lhe confessou que Maximino foi o responsável pela fraude. Roselena reprova que Patrício dirija e diz que agora sim ele vai viver atrás de Luciana. Patrício faz um passeio com o carro, com Jana e os primos e eles se divertem. Alexia e Mateu estão no apartamento com Rodrigo se divertindo. Clara chega e Mateu se apresenta a ela. Furiosa, Clara humilha Mateu e pergunta a Rodrigo quem é aquele moleque que está sujando a casa. Alexia abraça Mateu e diz que é seu amiguinho. Clara pega a filha e ordena que ela não toque naquele imundo. Cello diz a Jude que está cada vez mais convencido de que seu Mateu precisa de um pai melhor, como o senhor Torreslanda. Rodrigo leva Clara para o quarto, longe das crianças, discute com ela e diz que Mateu é amigo da filha deles. Alexia vai atrás dos pais e Clara diz para ela que quando aquele moleque for embora, que ela peça para a babá lhe dar um bom banho e jogar aquela roupa no lixo. Furioso, Rodrigo diz a Clara que já chega. Clara diz a Rodrigo que não custa nada tomar precauções, pois não sabem o que aquele moleque tem. Manda eles continuar desfrutando e vai embora. Aqui eles começam a planejar o seu testamento. Luciana agradece a Oscar por ter esclarecido tudo sobre a fraude. Cláudio oferece uma sociedade a Oscar e ele aceita, muito feliz. Jana, Lourenço e Patrício vão a uma cafeteria, a mesma que Lourenço esteve com Roselena. Uma funcionária do local reconhece Lourenço e comenta que da última vez que ele esteve ali, uma senhora lhe jogou o café quente. Jana se dá conta de que foi a mãe e reclama por Lourenço não ter lhe dito nada. Clara garante à mãe que enquanto viver, Rodrigo jamais será feliz com a doméstica. Elas veem no jornal uma matéria sobre o reconhecimento das cerâmicas de Luciana pelo país e ficam furiosas. Melissa visita Luciana e diz que está muito inquieta porque quer que Cláudio saiba todo o amor que ela sente por ele. Mirko manipula Clara e Julieta para que invistam o dinheiro. Rodrigo diz a Cello que Mateu tem a idade de seu filho perdido e que, de certa forma, ele o lembra muito dele. Roselena liga para Boris e eles armam um plano para sequestrar Jana no dia do seu casamento com Lourenço. Melissa pergunta a Luciana o que aconteceria se ela se arriscasse em confessar o seu amor. Cláudio chega nesse momento e diz:
Se você não perde nada, então se arrisque, Melissa. Luciana sai, deixando o pai e Melissa sozinhos. Cláudio diz a Melissa que não há nada de errado nela dizer a alguém que o ama. Melissa diz a ele que está apaixonada. Cláudio diz que o homem por quem ela está apaixonada é uma pessoa de sorte, porque ela é muito linda. Mas Melissa não revela a Cláudio que é por ele que ela está apaixonada, porque Luciana retorna para a sala, interrompendo a conversa dos dois. Madalena e Paz estão de volta ao povoado. Aquiles procura Madalena, diz que eles precisam conversar sós e no dia seguinte vão se falar. Violeta e Leandro voltam a se beijar e ela aceita sair com ele. Roselena reclama com Maximino por ter dado um carro para Patrício e diz que até agora ele não voltou para casa. Maximino diz que é melhor Roselena se acostumar com isso e revela a ela que os filhos já sabem toda a verdade sobre a fraude, pois Oscar descobriu tudo. Roselena fica surpresa. Jana diz à mãe que Patrícia e ela já sabem que ela jogou leite com café quente em Lorenzo. Clara e Julieta conhecem René, o assessor de Mirko. Melissa diz a Luciana que decidiu ir para o exterior. Cello confessa a Rodrigo que encontrou Mateu no lixo e que ele não é seu filho. Rodrigo fica surpreso e pergunta por que Cello não o levou para as autoridades. Cello diz que poderiam acreditar que ele havia sequestrado o menino e por isso o levou para casa e o criou como seu. Cello pede a ajuda de Rodrigo para conseguir uma certidão de nascimento, porque já é tempo de Mateu ingressar na escola. Rodrigo diz que isso seria um crime e Cello insiste que quer dar uma vida melhor para o filho. Rodrigo pede para Cello permiti-lo a adotar Mateu. Clara aceita investir seu dinheiro com o assessor de Mirko. Cello diz a Rodrigo que vai pensar na proposta dele, porque sabe que ele pode dar uma vida digna ao seu Mateu. Depois, Rodrigo procura Luciana e diz a ela que pediu a Cello para adotar Mateu. Rodrigo conta para Luciana que Mateu não é filho de Cello e que ele o encontrou há 5 anos abandonado na rua em meio ao lixo. Luciana fica chocada e começa a suspeitar de que Mateus seja o seu filho. Rodrigo também tem as mesmas suspeitas que ela. Júlio diz a Cello que Luciana poderia ser a mãe de Mateu. No dia seguinte, Aquiles e Madalena se encontram e ele diz que pela primeira vez eles vão conversar como 2 pessoas civilizadas e com respeito. Aquiles pergunta por que ela se calou sobre Violeta ser filha dele. Madalena diz que quando ia confessar sua gravidez, ele estava com outra mulher em sua casa. Luciana fica surpresa ao ver Patrício dirigindo e ele a chama para dar uma volta. Aquiles admite para Madalena que gostaria de ter vivido com Violeta e diz que não a abandonou, pois não tem como abandonar algo que não era seu. Aquiles reconhece Violeta como sua filha e Madalena se surpreende. Ele fala com muito orgulho de Violeta, diz que gostaria de que todos o vissem com ela e soubessem que ela é filha de Aquiles Truê Batarronar. Aquiles diz a Madalena que teria se casado com ela por Violeta e reconhece que ela é uma grande mulher, uma excelente mãe e muito bonita. Aquiles chora, beija a mão de Madalena e a agradece. Madalena fica comovida com a atitude de Aquiles. Luciana e Patrício encontram Jude e ela pergunta de Mateu. Roselena e Boris se reúnem para planejar o sequestro de Jana. Matilde ouve toda a conversa deles e descobre o que a doida varrida quer fazer com a filha. Jude diz a Luciana e Patrício que Cello e Mateu não estão em casa e que certamente foram vender os jornais. Brígida escuta uma conversa entre Rodrigo e Cláudio e descobre que eles estão suspeitando de que Mateu possa ser o filho de Luciana. Brígida conversa com Mateu e ele conta a ela que Mateu foi encontrado por Cello e tem a mesma idade do filho dele com Luciana. Aquiles diz a Procópio que quando morrer não quer choradeira e deseja que tenha muita festa e cerveja. Roselena observa uma caixinha de música e começa a perder a razão por completo. Constanza fica chocada ao ver o estado de loucura da irmã e pergunta o que está acontecendo com ela. Roselena diz: "Nada, irmã, eu sigo lutando com a vida e aceitando os desígnios de Deus." Luciana e Rodrigo almoçam juntos e ela está desesperada para saber se Mateu é o seu filho. Patrício liga para Rodrigo, diz que tem urgência em falar com ele e Luciana e à noite eles se veem no apartamento dele.
Aquiles pressente que seu fim está próximo e deixa uma carta para Violeta, expressando todo o seu orgulho e felicidade por ela ser sua filha. Patrício diz a Rodrigo e Luciana que Matilde lhe disse que a mãe e Boris estão planejando sequestrar Jana no dia de seu casamento. Alterada, Luciana diz a Rodrigo que não podem permitir que a mãe dele faça com Jana o mesmo que fez com eles. Patrício diz que eles precisam agir logo. Rodrigo diz a Luciana que a mãe dele não voltará a fazer mal mais. Roselena começa a sentir formigamento nas mãos. Rodrigo diz a Luciana e Patrício que vai pedir para Padre Honesto casar Jana e Lorenzo no dia seguinte, porque uma vez casados pela igreja, a mãe deles não poderá fazer mais nada. Apaixonados, Lorenzo e Jana veem um apartamento onde vão morar. Clara, Fernanda e Julieta comentam sobre a gravidez de Valentina. Clara diz a elas que, graças à sua filhinha Alexia, hoje é milionária. Depois, ela liga para Brígida e pergunta se há novidades. Brígida aproveita para infernizar Clara e conta que Luciana esteve no apartamento. Clara fica furiosa. Brígida se nega a continuar sendo cúmplice de Clara e diz que já não vai lhe dizer nada. Clara chama a Brígida de bruxa estúpida. Roselena tem alucinações e vê suas mãos sangrando, como as mãos de Jesus Cristo. Luciana conta para Lorenzo os planos de Roselena e Boris. Jude diz a Cello que Luciana e o irmão do senhor Rodrigo esteve ali, querendo ver Mateu. No dia seguinte, Procópio vai ao quarto de Aquiles e diz que ele já dormiu muito. Procópio se aproxima de Aquiles, vê que ele está morto e fica desolado. Teófilo vai à casa de paz e conta para ela e Madalena que Aquiles morreu. Patrício conta para Padre Honesto o que a mãe está planejando e pede para ele casar Jana e Lorenzo o quanto antes. Maximino mostra para Vicky o espaço onde ela pode construir o seu salão de beleza. Vicky fica muito feliz, agradece o seu ursinho e o beija. Aldo descobre que Lastra e Ivan estão lavando dinheiro de Maximino nas novas boates no norte do país. Cláudio e Oscar se tornam sócios oficialmente. Violeta liga para Luciana e conta que o pai faleceu. Luciana fica triste com a notícia. Começa o velório de Aquiles e Violeta e Luciana estão presentes. Como Aquiles havia pedido para Procópio, em seu funeral, há música e queima de fogos. Procópio e Aquilino estão destroçados com a morte do patrão. Desolada, Lúcia diz às fofoqueiras do povoado que o seu pombão morreu. Olhando para o corpo de Aquiles, Luciana diz que vão sentir falta dele. Procópio anuncia a todos que antes de morrer, Aquiles perdoou todas as dívidas que os moradores tinham com ele. Paz diz que isso é uma grande surpresa. Luciana diz que foi um bonito gesto e Madalena concorda. Violeta diz a Luciana que dizem que quando uma pessoa está tão perto da morte, veem as coisas de maneira diferente. E ela acha que foi isso que aconteceu com seu Aquiles. Luciana diz, o seu pai. Violeta diz, sim, o meu papai. No outro dia, o advogado de Aquiles avisa Madalena e Violeta que no dia seguinte vão fazer a leitura do testamento dele e elas devem estar presentes. Procópio entrega a carta de Aquiles para Violeta. Violeta se emociona ao ler a carta do pai. Aquiles não poupou elogios a ela. Carola diz a Julieta que Clara não deveria ter tanta confiança em investir o seu dinheiro com um homem que acabou de conhecer. Julieta ignora o conselho da amiga. Aldo conta para Maximino que Lastra e Ivan estão lavando o dinheiro dele. Aldo diz ao tio que fez um limpa e não poderão associar ele a Lastra e Ivan. Maximino permite que Aldo denuncie Lastra e Ivan para a polícia. Maximino diz a Aldo que já sabe que ele abriu a sua própria boate e lhe dá muito dinheiro por sua fidelidade. Enlouquecida, Roselena veste um vestido branco, o amarra com cordas e continua tendo alucinações com as suas mãos sangrando. Começa o casamento de Jana e Lorenzo. Roselena pede a Genaro que a leve até a igreja porque ela quer conversar com o Padre Honesto. Genaro fica pasmo e assustado ao ver o jeito de Roselena. Finalmente, Lorenzo e Jana se casam e selam a união com um beijo. Roselena chega na igreja e arma um escândalo. Todos ficam surpresos ao verem o estado dela.
Descontrolada, Roselena recrimina Jana por ter se casado e acusa todos de ter a traído. Patrício diz que a mãe queria impedir o casamento de Jana e se uniu com Boris. Surtadíssima, Roselena desmaia. Já na mansão, todos estão preocupados com ela. Luciana diz aos pais que Roselena está cada vez mais fora da realidade. A psiquiatra examina Roselena e diz a Maximino que ela teve uma crise porque não está fazendo mais o tratamento adequado. Matilde sofre pela situação de sua menina e Patrício tenta consolá-la. Maximino diz a Jana que a culpa de tantas desgraças é dele e de Roselena e que ela e seus irmãos não devem pagar por isso. Jana apoia o pai e eles se abraçam chorando. Mirko propõe a Clara viajarem e ela aceita. Cláudio diz a Luciana e Paz que o ódio de Roselena a enlouqueceu. Jana e Lorenzo têm sua primeira noite de amor. No dia seguinte, Roselena acorda desesperada e, em meio a outra crise, pede para ver Luciana. Maximino liga para Rodrigo e avisa que a mãe dele está mal. Patrício procura Luciana, diz que a mãe passou mal e implorou para vê-la. Julieta diz a Clara que também vai investir o seu dinheiro com o assessor de Mirko. Luciana chega na mansão Torreslanda para ver Roselena. Atormentada pela culpa, Roselena confessa a Luciana que foi ela quem roubou seu filho. Roselena se ajoelha e diz que foi ela quem tirou o filho de seus braços. Luciana fica surpresa. Roselena diz a Luciana que a sua alma está atormentada e sente como se ela estivesse no inferno. Ela diz que Deus a abandonou e está navegando em um mar de fogo. Chocada com a revelação, Luciana parte para cima de Roselena e exige que ela lhe diga onde está seu filho. Roselena diz que precisa que Deus a absolva. Luciana diz que ela não sabe quem é Deus e tem utilizado para fazer mal aos outros. Rodrigo pergunta ao pai como está a mãe. Maximino diz que Roselena está muito mal, que tem vontade de morrer e ele nunca viu daquele jeito. Rodrigo acredita que a mãe está fingindo, mas Maximino garante a ele que ela enlouqueceu de vez. Depois, Maximino recebe uma ligação o informando de que um médico muito reconhecido estará no país para realizar cirurgias. Maximino se alegra, pois Patrício será operado. Luciana exige que Roselena lhe diga onde está seu filho. Rodrigo chega e atira de perto de sua mãe. Luciana diz a Rodrigo que foi a mãe dele quem roubou o filho dela. Rodrigo fica chocado e Roselena, de joelhos, implora por perdão. Patrício e Cello se conhecem e ele diz que quer conhecer Mateu, pois Rodrigo, Luciana e sua sobrinha Alexia têm falado muito dele. Cello garante a Patrício que decidiu não entregar Mateu para Rodrigo, pois ele é seu filho. Furioso com a mãe, Rodrigo exige que ela lhe confesse toda a verdade. Roselena diz que quando Luciana desmaiou, foi ela quem pegou o bebê e depois disso o entregou para Clara, e é ela quem sabe o paradeiro do menino. Madalena, Violeta e Procópio participam da leitura do testamento de Aquiles. Aquiles deixou parte de seu dinheiro para Procópio e diz que ele foi um bom amigo. A casa, as terras, propriedades e o restante do dinheiro ele deixou para Violeta e Madalena. Patrício pede para Cello levá-lo até o local onde encontrou Mateu há 5 anos. Luciana diz a Rodrigo que vai embora daquela casa e jamais voltará ali. Rodrigo tenta acalmá-la, diz que Roselena é a mãe dele, mas tomou a decisão de não voltar a vê-la. Luciana diz que aquela mulher está louca. E Matilde e Brígida ouvem tudo. Roselena diz a Maximino que perdeu Rodrigo para sempre. Cello mostra para Patrício o local onde encontrou Mateu. Diz que naquela noite caiu uma tempestade e ele chorava muito. Patrício tem quase certeza de que Mateu é o filho de Luciana. Na casa de Luciana, Rodrigo diz a ela que vai enfrentar Clara. Luciana quer ir junto, mas ele não permite. Luciana revela à mãe que foi Clara e Roselena quem roubaram o filho dele, seu filho. Paz tenta acalmar Luciana, que está descontrolada, querendo saber o paradeiro do filho. Patrício conhece Mateu e diz que é irmão de Rodrigo. Em seu apartamento, Rodrigo diz a Clara que quer tomar um vinho com ela para brindar pela mulher mais perversa, infame e detestável que existe na terra. Clara tenta esbofetear Rodrigo. Rodrigo sufoca Clara e ordena que ela lhe diga onde está seu filho, pois Roselena já confessou tudo. Clara debocha dele. Patrício vê a medalha
que deu para o filho de Luciana em Mateu e confirma que ele é seu sobrinho. Cello diz a Patrício que Mateu tem aquela medalha desde bebê e nunca tirou. Patrício revela a Mateu que foi ele quem lhe deu aquela medalha quando ele nasceu. Clara diz a Rodrigo que ele sempre a humilhou e agora inventa aquela calúnia contra ela. Rodrigo diz que não é nenhuma calúnia, pois sua mãe lhe disse tudo. Clara diz que Roselena está louca e que é uma maldita criminosa que eles encobriram durante todos esses anos. Clara diz que Roselena havia ameaçado, dizendo que ela iria pagar caro caso se divorciasse dele. Cello diz a Mateu que o ama mais que a sua própria vida, mas não é seu verdadeiro pai. Patrício e Cello contam para Mateu que seus verdadeiros pais são Rodrigo e Luciana. Clara continua negando tudo para Rodrigo, diz que vai processá-lo por difamação e publicar uma nota em sua revista. Luciana chega e diz que quer falar com Clara. Rodrigo vai para o quarto, deixando as duas sozinhas. Debochada, Clara diz que chegou a doméstica ofendida. Luciana enfrenta e pergunta onde está seu filho. Clara diz que não sabe onde o criadinho dela está. Luciana pega Clara pelos braços e exige que ela lhe diga de uma vez. Brígida se aproxima delas, diz que Clara sabe onde o menino está e entrega para Luciana a pulseirinha de identificação de seu filho. Brígida diz que encontrou a pulseira na bolsa de Clara. Matilde diz a Jana que está muito triste pela situação de Roselena. Jana diz a Matilde que é muito feliz com Lorenzo e já não se importa com a mãe, pois ela fez muitas maldades para todos. Sem saída, Clara assume o que fez. Ela diz para Luciana guardar bem aquela pulseira, porque será a última lembrança do seu criadinho. Enfurecida, Luciana dá 2 bofetadas em Clara. Clara sorri, diz que a dor da bofetada já passou, mas Luciana vai continuar sofrendo sem saber onde está a peste dela. Clara se livra de Luciana empurrando e foge do apartamento. Brígida tenta consolar Luciana. Jana vai até o quarto da mãe e a encontra completamente louca. Jana diz à mãe que só está ali para se despedir dela, pois não pensa em voltar a vê-la. Roselena sofre com o desprezo dos filhos. Jana diz que para ela, a mãe está morta. Clara planeja fugir do país com Mirko e a mãe antes que a polícia a localize. Rodrigo jura a Luciana que Clara vai pagar pelo mal que fez a eles. Brígida pede perdão a Luciana por todas as maldades que cometeu contra ela. Patrício chega com Mateu e Cello. Patrício se aproxima deles e diz: Luciana, aqui está o seu filho. E Cello mostra para ela a medalha que Patrício deu para o menino. Luciana olha emocionada para o filho. Ela o abraça e pede perdão. No aeroporto, Clara descobre que seu amante Mirko já está dentro do avião, mas não fez a reserva nem para ela e nem para Julieta. Mateu abraça Cello e diz que ele será o seu papai para sempre. Rodrigo chega com Alexia. Luciana revela a Rodrigo que Mateu é o filho deles. Rodrigo abraça Mateu emocionado e chora de felicidade. Julieta e Clara vão atrás de Mirko. Na escada rolante, a calça de Julieta prende e ela acaba caindo. Clara se desespera. Patrício revela à família que vai operar da coluna e diz que está muito feliz por isso. Luciana mostra o quarto a Mateu, diz que é dele e que esteve esperando por 5 anos. Mateu diz a Luciana que sempre pensou que a sua mãe estivesse morta e que queria enchê-la de beijos, carinhos e abraços, e pergunta se pode fazer isso com ela. Luciana diz que é claro e que ela também quer enchê-lo de beijos, de carinhos e abraços. Luciana diz que ama muito ele. Mateu diz: Eu te amo muito, mamãe. Surpresa ao escutar ele a chamando de mãe pela primeira vez, Luciana pergunta o que ele disse. Mateu repete: Mamãe, 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 mãezinha. Luciana chora muito, abraçada ao filho. Luciana diz a Patrício que deve a sua felicidade a ele e o agradece por tudo. Patrício diz a ela que vai operar a coluna, que é uma cirurgia muito arriscada, mas está decidido a fazer. Luciana teme que o pior aconteça, mas Patrício está animado com a cirurgia. Rodrigo diz a Luciana que agora eles estão com a família completa e por isso é feliz. Patrício visita a mãe e Roselena garante a ele que vai rezar para que dê tudo certo em sua cirurgia. Matilde abençoa Patrício.
Julieta está internada e reclama muito de dores nas pernas. Clara está morrendo de dor de cabeça e sentindo mal-estar. Patrício está sendo operado e a família aguarda notícias dele. Nós veremos Patrício feliz em cima de uma montanha, caminhando em direção ao céu. O médico informa a família de Patrício que a cirurgia foi delicada e ele não resistiu. Maximino se desespera e chora junto com a família pela morte de Patrício. Ai, que raiva! Meu Patrício lindinho merecia tanto voltar a andar, construir uma família e ser muito feliz. Estou totalmente inconformada com esse final dele. Lamentável o que essa autora fez. Cláudio fica sabendo que Patrício faleceu e lamenta. Rodrigo tenta consolar o pai, que está destruído pela dor. Aldo chega no hospital e fica sabendo da morte do primo. Matilde conta para Roselena que Patrício morreu. Roselena entra em pânico e chora com muito desespero. Mais tarde, Maximino e Roselena tentam se consolar pela morte do filho. Logo fora de si, Roselena culpa Maximino pela morte do filho porque ele autorizou a viagem de Rodrigo e Patrício para a montanha e por isso ele caiu. Roselena diz a Maximino que nada disso estaria acontecendo se ele não tivesse metido na cabeça de Patrício para fazer essa maldita cirurgia. Vão se passar algumas semanas. Luciana diz a Matilde que a sua ficha ainda não caiu, que Patrício faleceu. Matilde entrega para ela uma carta que Patrício escreveu, uma noite antes da cirurgia. Clara descobre que Mirko roubou todo o seu dinheiro e fica furiosa. Julieta fica sabendo que a sua perna pode ser amputada e se altera. O médico diz a Clara que aquelas dores de cabeça que ela está sentindo não são normais e passa alguns exames para ela fazer. Luciana lê a carta de Patrício, onde ele diz que tentou se colocar de pé, mas a morte o venceu. Patrício confessou na carta o seu amor por Luciana e disse o quanto a admirava. Luciana chora arrasada. Em memória de Patrício, Rodrigo e Luciana sobem a montanha, falam sobre o amor e jogam as cinzas dele. Vicky inaugura seu salão de beleza e continua traindo seus namorados com Aldo. O médico vê os resultados dos exames de Clara e comprova que ela está com um tumor no cérebro. Clara fica chocada ao saber da sua doença. O médico diz a Clara que com o tempo ela perderá os movimentos, a fala, a visão e a memória. Clara fica arrasada e sofre muito ao saber que terá que passar por vários tratamentos dolorosos para tentar combater o tumor. Padre Honesto e a psiquiatra visitam Roselena. A psiquiatra diz a Maximino que nunca havia atendido um caso como o de Roselena e que a esquizofrenia dela é intensa. Vão se passar 2 anos. Clara está quase sem cabelos e sofre muito. Julieta leva os remédios para a filha. Chorando, Clara diz: Mamãe, eu já não aguento essa dor, eu não posso mais. Julieta deixa um suco para Clara e diz que ela tomando aquilo jamais voltará a sentir dor. Nós veremos que Julieta está usando uma prótese, pois sua perna foi amputada. Rodrigo e Luciana fazem uma festa para comemorar com a família e amigos a sua felicidade. Eles tiveram mais um filho e colocaram o nome dele de Patrício. Cláudia e Luciana dizem o quanto se amam e se abraçam. Paz diz a Rodrigo que Deus o abençoe, pois ele é o homem da vida de sua filha. Roselena coloca várias bonecas na mesa e age como se elas fossem seus filhos. Maximino e Matilde sofrem ao ver a situação de Roselena. Melissa diz à mãe Oscar que o amor verdadeiro venceu todos os obstáculos. Mateu e Alexia entregam para os pais 2 conchas do mar. Na montanha, Rodrigo e Luciana declaram o seu amor. Luciana diz a Rodrigo que entrega a ele o seu melhor, o coração. Rodrigo diz a Luciana que renuncia o medo e a culpa porque quer se entregar para ela em liberdade. Todos compartilham da alegria deles. Rodrigo e Luciana se beijam e é o fim. Bom, dessa vez eu não vou dizer que é o fim dessa linda história de amor, porque eu não achei nada disso. Detestei esse mocinho Rodrigo e o meu Patrício lindinho, esse sim tinha que ser o mocinho, teve um final que não merecia. Mas é isso, agradeço de coração a todos que acompanharam os resumos da novela Um Refúgio para o Amor. Que Deus abençoe a todos vocês.